Estamos aí de volta com nossos vídeos, né, ligado à parte de fabricação mecânica, né, aí no caso referente à seleção de ferramentas para fresagem. Bom, vamos começar com esse aqui, né, esse na verdade é o terceiro vídeo, né, tô dizendo, vamos começar com esse aqui para fazer uma seleção aqui de ferramentas aqui para essa execução, né. Vou deixar aqui fazer aqui uma divisão, que aqui eu coloco aqui as ferramentas para execução. Então a peça é essa aqui. É uma peça que tem um guia, aqui rabo de andorinha, tem um furo, né, e o resto são usinagens aí em paralelo. Primeiro ponto, uma fabricação de uma peça como essa, ela vai iniciar ali pelo esquadrejamento, ou seja, a parte de faceamento dos lados, né. Então vamos colocar aqui, né, vou colocar aqui um cabeçote faceador, né, vou colocar aqui as dimensões aqui embaixo. Essa peça ela tem 30 por 33 por 38. A gente sabe que não pode passar o cabeçote faceador em cheio na peça, né? Ele pode ser menor do que a parte dimensional dela, mas a gente não pode estar passando ele ali em cheio, a não ser que ele tenha um diâmetro muito elevado, né? Eu vou colocar o diâmetro dele, vamos colocar aqui diâmetro de 45, vou colocar D, referente a diâmetro, vou colocar aqui 45 milímetros e vou colocar aqui A, referente ao ângulo, 45 graus. Né? Então, tem uma tendência aí de acabamento melhor, né? Então aí seria a primeira ferramenta, seria esse cabeçote faceador, né? Aí para indicação, né? No caso aqui eu estou indicando, não é uma ferramenta definitiva para uso dele, eu estou indicando uma ferramenta que possa ser utilizada, né? Uma outra característica aqui da peça, então esse cabeçote ele iria deixar esquadrejado já nas dimensões finais, lateralmente, né? Ele tem essa parte aqui, esse rebaixo, né, esse rebaixo lateral, que tem até um comprimento relativamente grande, né, aí para peças, né. Ele tem 33 milímetros de total e tem 7 aqui de lateral, então aí é um faceamento aí que vai para casa aí dos 26 milímetros, né. Então, nesse caso aqui, a gente poderia estar utilizando uma fresa de topo, né, mas eu vou colocar um cabeçote faceador também, só que ele com ângulo a 90 graus, né? Que aí você consegue ter um corte lateral, tem uma tendência de corte lateral melhor. Então, cabeçote faceador, né? Eu vou colocar o diâmetro dele, vou colocar 45 também, né? E o ângulo aí 90 graus, né? Então, com essas duas ferramentas, a gente consegue fazer a parte toda lateral e esse rebaixo aqui. Exemplo, vamos supor que a gente tiver só essa ferramenta aqui. Daria também para fazer todas as laterais e essa parte daqui. Mas eu estou considerando, como ele tem um acabamento aqui de 1,6, vou considerar esse de 45 aqui para ter uma tendência de acabamento melhor. Beleza, vamos lá. Fica faltando dois aspectos aqui. O rabo de andorinha e o furo. Vamos lá para o furo. Furo 12H7, né? Esse furo 12H7 ele precisa de uma sequência de brocas aí para essa execução. Então eu vou colocar aqui em cima, né? Já que são brocas, vou colocar aqui brocas. Então as brocas, tá aqui brocas, vou colocar aqui entre parênteses, né? Opa, acho que ficou passando do limite da tela, eu acho. Vou colocar aqui brocas. Broca de centro. Eu não vou colocar broca, vou colocar só a especificação. Seria uma broca de centro, 3,2 milímetros. Depois uma broca aí de... Ele poderia já ir para broca de 11,8 milímetros, né? Mas é uma parede pequena aqui, né? Então, para não forçar tanto, vamos colocar uma broca com diâmetro menor. Vamos colocar aqui 6 milímetros. 6 milímetros, depois a de 11,8 milímetros. Lembrando, porque 11,8? Observa que o furo é 12H7. 12H7 para eu conseguir eu vou ter que utilizar um alargador ou utilizar uma fresa de deslocamento, né? Uma fresa de deslocamento lateral, né? Que aí você pode estar calibrando ele. O pessoal chama muito de calibrador de furo, né? Então poderia estar utilizando um ou outro, né? Obviamente o preço nem se compara, né? O calibrador de furo tem um valor muito maior do que um alargador, mesmo um alargador com cobertura de superfície ou metal duro, enfim, então fica um valor bem elevado, né? Se você estiver fazendo num centro de usinagem, obviamente você pode estar fazendo interpolação do furo e
atingir esse valor, beleza, mas vamos supor que seja uma fresadora convencional, então vou colocar aqui o alargador, vou colocar aqui só o AL, tá bom? Alargador, no caso o de 12H7. Há um detalhe interessante, né? O furo é 12H7 maiúsculo por causa da referência, né? Mas normalmente a indicação do alargador é esse, 12H7 minúsculo, para estar atingindo aí esse valor, né? E no caso, um alargador compatível aí com a dimensão do furo. Beleza, e o último, um rabo de andorinha. Rabo de andorinha aqui que a gente vai precisar de duas ferramentas, né? Observa que ele tem... Lembrando que esses círculos que aparecem aqui não faz parte da peça, né? São os cilindros de medição. Já que o rabo de andorinha tem esse ângulo, né? Então a incidência ali de contato causa uma pressão muito grande. Então esses cilindros são utilizados na medição. Então você vai fabricando, vai utilizando esses cilindros, beleza. Então nesse caso, né, você ia precisar de uma fresa de topo para fazer o desbaste, né, essa parte aqui de entrada. Você diz, poxa, eu não posso entrar direto com a fresa angular, ia causar uma pressão muito grande nela e a chance de matar a peça seria enorme, né? Então vamos colocar aqui uma fresa de topo. Fresa de topo. O diâmetro, né? O diâmetro dela. Observa que esse diâmetro aqui é de 6,69 ali da medida, né? No desenho não está vindo aqui o diâmetro, a largura final, né? Mas dá para medir aqui no software. Eu vou colocar aqui uma de 10 milímetros. Fresa de topo, diâmetro 10 milímetros. 10 milímetros. E aí entra a questão de exemplo, seria HSS, seria inteiriça de metal duro, né? Ou com inserto, né? Com as pastilhas, enfim. Mas eu vou colocar só a fresa de topo aí com 10 milímetros de diâmetro. E aí para finalizar a fresa rabo de andorinha, vou botar aqui fresa angular. Fresa angular. Observa que o ângulo aqui de indicação é de 60 graus, então você tem que ficar atento com isso. Então vou botar aqui A, que é referente ao ângulo 60 graus. E o diâmetro dela, né? O diâmetro que é medido pelo diâmetro maior, né? Pela parte de baixo dela, né? Vamos colocar aí uma fresa com 12 milímetros de diâmetro, né? Diâmetro, vou colocar aqui diâmetro 12 milímetros, né? Você utilizando a fresa de topo de 10 milímetros, você vai aprofundar aqui até o diâmetro final, né? E a fresa com 12 milímetros aí angular, daria para você ir fazendo essa usinagem lateral, né? E aí é que é o detalhe, né? Você tem que fazer a usinagem lateral, né, de um lado, obviamente, e a do outro para chegar a esse perfil final. Então aí seriam as ferramentas de indicação, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí de volta com nossos vídeos referentes à fresagem, né? Esse aí é o quarto vídeo. Vamos verificar mais uma seleção de ferramentas aqui para execução dessa peça aqui, né? Deixa eu até tirar ela daqui. Tirar ela daqui, deixar ela aqui à parte. Pronto, deixa aqui. Uma peça tem vários furos, né, indicativos nela, né? Uma peça que vai ser fresada, vai ter furos, né? Não tem nada demais aí na geometria. Embora a maioria das peças ligadas à fresagem, né, não tenha um grande impacto aí, né? Essas peças planas, né? Existem peças que tem aí uma geometria mais trabalhosa, enfim. Aí muitas vezes até não dá para fazer na fresadora convencional, tem que utilizar algum dispositivo, como aparelho divisor, platô, né, ou alguma coisa customizada, né? E normalmente segue lá para o centro de usinagem, mas vamos verificar essa daqui, tá bom? Deixa eu deixar aqui já para a gente fazer aqui a seleção. Então, vou colocar aqui, deixa eu tirar esse seletor daqui de perto. Beleza, então começar com o cabeçote faceador, né, aí para fazer o esquadrejamento, né? Quando a gente fala cabeçote faceador, depois eu vou mostrar lá no software do Mastercam, né? A gente está falando que é para fazer esse esquadrejamento, né? Deixar a peça aí com suas dimensões referente ao comprimento, altura, né? Largura, né? Então esse cabeçote ele vai servir para fazer toda essa execução, né? Vou até mostrar aqui logo aqui na simulação, né? A gente tinha feito acho que foi no segundo vídeo, né? Fez essa simulação aqui. Deixa eu apagar ela. Vou apagar ela aqui. Tá aqui de topo. Fazer aqui uma
sequência aqui só para fazer esse faceamento, né? Fazer esse faceamento aqui para a gente entender, para quem tem dúvida aí sobre o que seria o faceamento, né? Que seria a limpeza aí superficial da peça, né? Basicamente isso. Então estou fazendo aqui um caminho qualquer só para fazer aqui os movimentos, né? Beleza, vamos terminar aqui. Escolher aqui, vou colocar contorno mesmo. Tem a opção de fácil, mas vou colocar contorno para pegar aqui a sequência aqui de linhas que eu já fiz. E aí no caso a ferramenta, deixa eu selecionar aqui da biblioteca, ela seria desse tipo aqui, né? Seria desse tipo aqui. Inclusive no último vídeo a gente mostrou, né, uma fresa com mostrou não, né? A gente falou, né, sobre uma com 45 graus e outra a 90 graus, né? Vou colocar aqui 90, vamos ver como é que ele vai. É porque ele no caso ele leva com referência 0, né, para fazer essa mudança. Pega esse diâmetro aqui, vou colocar ele com 50 também. Pronto, e aí ele fica com essa disposição, né, aí para fezes. Ele fica com isso aqui plano. Vou utilizar uma dessa mesmo, vou deixar ela com essa configuração que tá, vamos ver como é que ele vai se comportar. Vou colocar aqui pelo centro, deixar aqui 2 milímetros, 1 milímetro, aqui eu vou deixar 0. Aqui eu vou deixar uma profundidade pequena, vou deixar aqui menos 5, só para a gente ver o que seria aí esse faceamento, né? Vou deixar aqui ele sólido, né? Vamos aqui simular aqui, ver como é que ele vai se comportar. Então, o faceamento é essa limpeza, né? Essa limpeza da superfície. Só que aí no caso, vou até voltar aqui, vou colocar de novo. Quando a gente fala desse faceamento, né, entra aquela parte ali do esquadrejamento, ou seja, o faceamento ele não vai estar ocorrendo só em uma face, pelo menos na maioria das usinagens, né? Ele vai ocorrer nas 6 faces, visando que ela venha atingir todas as dimensões ali indicadas, né? Então, exemplo, quando a gente pega uma peça como essa, uma peça que tem 46 por 74 por 14, né, que são essas medidas, né, maiores da peça, ela não vai vir nessas medidas, ela vai vir maior, ela vai vir bruta, né? Então ela vai ser usinada para chegar nessa medida. Isso aí é importante falar, né? Eu já vi muita gente se confundir com isso, achando que a peça ela já vai vir nessas medidas, né? Mesmo que você receba a peça nessas medidas, né? Acontece muito isso, né? Produção em série, ou uma empresa faz um determinado processo e depois vai para outra. Mesmo que você receba, ela passou por um trabalho anterior, se ela foi oriunda da usinagem, né? Mesmo se foi extrudada, algo do tipo, normalmente se tem um trabalho ali superficial, né, de usinagem para chegar a essa conformação final. Enfim, então essa peça, né, ela teria esse ciclo inicial aí do faceamento. Então vamos lá, fechar aqui a listagem de ferramenta. Vou colocar aqui o cabeçote faceador. Vamos colocar aí essa peça aí tem 46 por 74. Vamos colocar um diâmetro de 50, né? Vou colocar um diâmetro de 50, vou colocar aqui D igual a 50 milímetros. O ângulo vou colocar 45 graus, que seria o ângulo, né, da ferramenta. Deixar um espaço aqui. Deixa eu dividir aqui logo. Aí na sequência, né, ela tem essa área aqui que vai ser fresada também, né, que seria interessante aí um cabeçote faceador também a 90 graus. Então vou colocar aqui um cabeçote faceador a 90 graus. Diâmetro, vou colocar 50 também, 50 milímetros. O ângulo é 90 graus. Vocês viram que lá no software, né, o ângulo para edição seria 0 graus. Né? A gente coloca 90 graus porque é a relação ali do inserto, né, que vai ser utilizado. Né? Então teria esse ângulo reto. Bom, beleza. Com 90 graus seria a segunda ferramenta.
Aqui pronto, aqui tem um detalhe interessante. Observe que ela tem um chanfro de 4x4, né? Se você inclina essa peça, prende ela na moça, você consegue fazer esse chanfro com uma dessas ferramentas aqui, né? Foi o que eu estava comentando, né? Só que muitas vezes, né, para quem analisa, vai dizer, poxa, está subutilizando um cabeçote faceador para fazer um chanfro, né? Poderia utilizar uma outra ferramenta, uma fresa de topo ou uma fresa já com 45 graus, né? Então, uma fresa, um escariador ali para 45 graus, lembrando detalhe importante, né? O escariador ele tem como foco principal a questão do rebaixo, né? Ou seja, uma usinagem axial que tem essa tendência angular, né? Então, exemplo, uma usinagem começa, você acaba forçando um pouco ali o escariador. Muita gente usa, né? Muita gente usa, mas não seria teoricamente ali o adequado. O interessante seria uma fresa com esse ângulo aí de 45 graus, né? Ou utilizar uma fresa de topo. Nesse caso aqui eu vou fazer a indicação mais comum, que seria realmente inclinar a peça para fazer o chanfro, né? Mas você poderia ter uma ferramenta ali específica. Então, essa fresa que eu vou colocar para fazer essas laterais seria a mesma que eu indicaria para fazer isso aqui. Então, vamos colocar aqui uma fresa de topo. Fresa de topo, né? Essa lateral aqui, né? Observa que é 18 e a peça tem 46, né? Então a gente está falando aí de uma diferença ali total, embora não vai ter interferência, né? O diâmetro dela ali como um todo, mas a gente está falando de uma lateral de 14 milímetros, né? Ou seja, 14 milímetros aqui. Então, se a gente coloca uma ferramenta com um diâmetro maior, você acaba tendo mais resistência mecânica, né? Então, vamos colocar uma fresa de topo com, vou colocar aqui diâmetro 20 milímetros. E essa fresa de topo vai servir também ali para fazer o chanfro. Beleza, e aí o que é que fica faltando? Fica faltando esses 3 furos e os 2 furos roscados aqui. Esse furo central é de 16 milímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma sequência de brocas e macho aí para fechar todos os furos. No caso, eu coloco aqui uma broca de centro. Coloco aqui broca de centro. 3,2 milímetros. Ela vai servir aí para todos os furos. Esse aqui menor é 4 milímetros, né? A de 3,2 daria para fazer tranquilo, né? O mais interessante seria utilizar um pouco menor, porque o diâmetro desse furo aqui é de 4 milímetros, ele já é quase do tamanho do diâmetro da broca de centro, mas daria para utilizar, não teria problema. Beleza, então vamos deixar essa broca de centro 3,2 milímetros, a broca de 4 milímetros que a gente viu ali, broca de 4 milímetros. Para esse furo de 16 milímetros não dá para usar uma broca de centro e logo para o de 16, até dá, né, mas força um pouco ali a broca, né? Então vamos colocar uma broca intermediária, uma broca de 8 milímetros. E tem os furos roscados, né? Ou até para colocar o último aqui, que é a broca de 16 milímetros. Broca 16 milímetros e tem os furos roscados que é M5 por 1. Né? Então precisaria de uma broca de 4 milímetros, né, para fazer esse furo inicial. Então já tem aqui a broca de 4 milímetros e o jogo de macho M5 por 1. Vou colocar aqui macho M5 por 1, que é para fazer o furo roscado M5 por 1. Beleza, então aí seria a relação de ferramentas aí para fazer essa peça. Lembrando que aqui são ferramentas que eu estou indicando aleatoriamente que daria para a gente fazer essa execução. Né? Lembrando sempre que você tem que ficar atento ali com aquelas características. Né, tomando como referência a geometria, a parte dimensional, né, características ali de parâmetros, né, que vai ter interferência ali no acabamento ou coisas desse tipo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação, nessa parte de planejamento. A gente já falou nos últimos 2 vídeos, né, falou sobre sequência de operação, né, e instrumentos de medição, e agora a gente vai estar falando sobre ferramentas para usinagem. A gente vai também falar sobre acessórios. Essa parte de ferramentas ela é bem interessante porque, principalmente na parte educacional, quando você está tratando aí da parte de usinagem, né, os estudantes eles ficam muito empolvorosos, né, aí com a parte das ferramentas, né, acaba sendo um foco muito grande, né, selecionar as ferramentas e ir ali para a usinagem, né. E muitas vezes, né, um detalhe acaba passando ali despercebido, um detalhe ou outro acaba passando despercebido,
né? E às vezes pega ferramentas demais e acaba não ocorrendo ali a operação necessária, né? Ou seja, eles vão precisar, né, pegar outras ferramentas, né, para poder terminar o processo. E isso no ciclo de usinagem industrial é muito ruim, né? Ou seja, você deve planejar de fato de forma eficaz. Só que, obviamente, você não vai ter todas as ferramentas do mundo disponíveis ali para o seu processo de usinagem. Mas aí entra um detalhe importantíssimo que é a característica geométrica, né, para execução da usinagem. Né? Pronto, exemplo. Uma peça como essa aqui, bem simples. Né? Uma pessoa, né, mais conhecimento, né, aí da área de usinagem, poxa, uma peça como essa aí eu consigo fazer com uma ferramenta só. Né? Utilizo uma ferramenta de canal aí, consigo fazer ela, faço operação bimanual, né? Isso aí no equipamento convencional, faço operação bimanual, no torno CNC nem se fala, né? Faço ela aí de olho fechado. Só que a gente tem que levar em consideração que o uso das ferramentas, além do aspecto da geometria, existe o aspecto de retirada de material, né? Ou seja, de velocidade, né? Ali no que diz respeito a usinagem, né? O ciclo de execução ali para chegar à conformação final daquela peça. E principalmente se também vai ter ciclos de usinagem, né? Ou seja, se vai ter desbaste, se vai ter acabamento. Né? Então é importante esse aspecto. Né? Eu vou até mostrar aqui uma simulação, né, da fabricação aqui dessa peça, né, especificamente. Né? Vou mostrar aqui. Deixa eu mudar aqui a câmera. Vou deixar essa aqui mesmo, acho que vai dar para ver melhor. Bom, essa simulação aqui é no software CNC 2.0, né? Aí está simulando ela, obviamente, no torno CNC. E aí tem 3 ferramentas selecionadas, né? A gente escolheu 3 ferramentas aí para essa fabricação. Uma ferramenta de desbaste, né? Que é essa daí que está sendo utilizada, ou seja, uma ferramenta que vai ser única ali para boa parte do contorno superficial. Uma ferramenta de canal, né? Como a gente tinha visto ali no desenho, né? Ela tem esse canal aqui especificamente, né? E a gente utiliza também essa ferramenta de canal aqui também para a parte de sangrar, né? E utiliza uma terceira ferramenta, né? Que seria uma ferramenta para fazer o ângulo, né? Esse ângulo aqui de 45 graus. Né? Deixa eu voltar lá para a simulação da usinagem. Então veja que eu estou levando em consideração aspectos ligados à ferramenta para que atenda ali a geometria final da peça. Beleza, é um ponto crucial, né? Mas além dessa característica de atender, né, esse aspecto ligado à parte de geometria, entra outras características, né, que aí não tem para onde correr. Quando a gente vai para essa parte de seleção de ferramenta, né, entra as características ali de parâmetros de corte. A gente vai estar falando mais no próximo vídeo, mas é praticamente impossível desassociar, né, esses elementos. Por quê? Né, quando eu estou escolhendo ali uma ferramenta, né, eu tenho que entender a capacidade que aquela ferramenta tem. Né? Então, isso aí vai alterar especificamente ali na quantidade, no tempo de execução e na qualidade, né, da execução ali da peça. Né? Então, é uma característica importantíssima, né, de ter essa noção referente ao uso da ferramenta e o tempo ali de execução. Eu me lembro de um supervisor, né, que eu tinha tempos atrás, que ele odiava quando o pessoal utilizava a ferramenta fiada manualmente, né, porque ele dizia que não tinha característica de tempo de execução, né, você perdia tempo ali na fiação e tal, né, o pessoal até brincava, dizia que ele não sabia afiar a ferramenta e ficava reclamando. Mas mesmo ferramentas que você possa afiar, né, ela manualmente, você também tem características ali de aspecto, né, ligados ali ao tempo. Né? Você pode até ter um tempo maior do que ferramentas de metal duro, né, outras características, mas você vai ter um tempo ali específico. Né? E como eu disse no início, né, nem sempre você vai ter todas as ferramentas ali disponíveis que vai te dar o máximo de desempenho ali da máquina em relação ao produto que você está executando. Né? Ou seja, nem todas as vezes você vai ter lá, né, um arsenal enorme lá de ferramentas para poder estar executando, né, ali o processo. Né? A gente tem que entender que ferramentas, principalmente de metal duro, são bem caras. Né? Então, e todo esse custo aí ele tem que estar muito bem parametrizado para no final você não ter nenhum problema ali operacional, de ciclo operacional. Então é importante, né, ter essa identificação das ferramentas que você vai estar utilizando. Isso tanto para ciclo de torneamento, como para outros ciclos também.
né? Como exemplo, caso aqui de fresagem, né? Ou seja, de ter esse aspecto da ferramenta que você vai estar utilizando de acordo ali com a geometria de corte que você vai ter ali no final. Mostrando esse desenho de uma peça aqui que vai ser para ser fresada, né? Eu até me lembrei uma vez de um estudante, foi uma ação bem interessante, né? Exemplo, essa aqui vai ter um canal, né? Vai ter um canal aqui usinado, beleza? Então vamos supor que seja feito com uma fresa de tubo. Se a gente pegar essa dimensão aqui que é 30, né? Ou seja, essa espessura aqui, e pegar esse outro distanciamento aqui que é 65, de 30 para 65 dá quanto? Diferença de 35. Né? Então, exemplo, aqui é 35 milímetros. Né? E uma vez é bem interessante isso. Né? Exemplo, 35 milímetros, né? Era uma espessura menor, né? Mas vamos supor que seja 35 milímetros. Foi o que o estudante fez. Por exemplo, acho que era um canal até de 16 milímetros. Pegou uma fresa de 16 e foi para a usinagem. Né? Só que o que acontece? A ferramenta ela não está garantindo que vai tirar 16 milímetros ali de forma dentro de uma tolerância de ajuste. Né? Ou seja, quando a gente vai medir a peça, aquele 16 ali ele vai estar maior. Né? Ou seja, tem tanto aspectos ligados à própria ferramenta, como até características da máquina também. Né? Então, exemplo, o correto seria utilizar uma ferramenta menor. Né? Uma ferramenta menor. Até se você utiliza, exemplo, uma ferramenta de 15 milímetros, né? Exemplo, esse caso aí que é 16, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer variação ali já mata a peça. Né? Exemplo, vou até ampliar aqui. Supondo que esse canal, deixa eu tirar o seletor daqui de perto. Vou pegar aqui. Pronto, aqui. Supondo que esse canal tenha os 16 milímetros. Beleza. E aí você vai selecionar lá a ferramenta e vai escolher uma fresa de 15 milímetros. Você diz, poxa, 15 milímetros, 15 para 16 aí, faltando 1 milímetro. Alinho ela ali no centro, né, do corte e acabou. O que acontece? Quando você passa uma fresa aqui de 15 milímetros no centro, você fica com a distância de 5 décimos de uma parede, né, e de 5 décimos da outra. Né? Se você não tiver uma boa fixação, tiver uma vibração excessiva, né, você vai matar a peça. Né? Se a peça ela não tiver bem alinhada, né, nesse caso aí a peça, como eu comentei com vocês, aí é um canal. Né? Pronto, exemplo, pegar aqui essa parte aqui, essa vista aqui que dá para observar bem. Ou seja, ela é um canal. Né? Então você pode iniciar o corte num ponto, só que a peça olhada de cima, esse canal ele pode ficar inclinado. Né? Ele pode ficar ali inclinado, né? Não porque você quer, né? Mas porque pode ter algum desalinhamento na máquina ali que você não previu. Né? Então ela pode ficar desalinhada. Né? E você utilizando uma fresa dessa muito próximo da espessura final, você acaba não verificando isso logo. Quando vê a peça já foi, já morreu e acabou. Né? Então, quando você vai selecionar uma ferramenta, você tem que ficar atento ali com o aspecto final que ela vai te dar. Né? Por exemplo, você vai ali para uma parte ali de furação. Né? Exemplo, aqui tem um furo M8, né? Um furo roscado M8. Já vi muitas vezes acontecer isso. Né? Principalmente na parte educacional. Né? O estudante, de vez de selecionar ali a broca correta, né? O que é que ele faz ali? Principalmente vai ter lá a execução lá com o maço manual. Pega, exemplo, uma broca de 7,5, né, fura e faz ali a abertura da rosca. Você vê que o filete da rosca ele não fica conformado perfeitamente. Né? Então, muitas vezes o estudante ali querendo ludibriar faz isso ali com medo de quebrar o macho. Né? Mas está errado, ou seja, o correto é utilizar uma broca respectiva lá ao passo da rosca, né? E ter o alinhamento correto ali do macho e fluido de corte, enfim. Né, os parâmetros necessários para que a rosca ela venha a ser ali de fato confeccionada corretamente. Então, a seleção da ferramenta, né, muitas vezes acaba sendo uma sede ao pote. Né? Estou falando isso aí muitas vezes ligado à parte educacional, mas na parte profissional também ocorre. Né? Ou seja, você tem lá as ferramentas que vão ali para execução, né? E às vezes acaba esquecendo um detalhe ali para esse ciclo. Além das ferramentas, né, acontece também questão de acessórios. Né? Às vezes você tem a máquina, mas às vezes a máquina tem possibilidade de acessórios que vai facilitar ali o teu ciclo de usinagem. Né? Você vai para fazer uma engrenagem simples ali numa fresadora, né? Precisa lá do aparelho divisor. Você vai fazer uma operação como essa que eu estava comentando. Né? Você, poxa, eu não tenho
a eletroerosão penetração, se tivesse uma mesa divisória, eu conseguiria fazer, né, esse corte aqui. Então, às vezes, entra também aí questão do acessório, né? Exemplo, eu quero fazer isso aqui num torno convencional, preciso ter lá uma placa de 4 castanhas para poder prender a peça, né? Então, também entra essas características de acessórios, né? Acessórios aí ligados aí ao ciclo industrial. A gente tem até um vídeo qual a gente fala de alguns acessórios relativos a aspectos de fresagem e de torneamento, né? Então tá lá na playlist de fabricação. Então é isso, seleção de ferramenta você tem que ficar ligado ali com aspectos de geometria, né, para que ele possa atingir lá o formato final, né? E você tem que tomar cuidado também para não pegar uma ferramenta ali com limite já próximo do valor final, porque na vibração você pode estar matando a peça, né? E outra característica são os parâmetros de corte que a gente vai estar ali falando no próximo vídeo, tá bom? Valeu!